Ora, muito boa tarde, Duarte. É um prazer receber-te aqui nas Histórias de Luz. Obrigado por teres aceito o convite. E eu já reparei que tu tens aqui várias coisas para a gente falar, incluindo um livro que eu neste momento não possuo um exemplar, mas provavelmente irei ter um no futuro. Um, e portanto, vamos falar um bocadinho sobre o que é que tens feito agora e sobre como é que a tua história na fotografia começou. Ok. E a minha primeira pergunta é exatamente essa, é como é que isto apareceu. Portanto, agora ainda há pouco em off me disseste que a tua profissão é arquiteto, e gostava de saber como é que a fotografia apareceu, se apareceu antes da tua profissão, ou da paixão pela tua profissão, ou se apareceu depois, um bocadinho sobre essa história. Ok, então eu comecei a fotografar mais ou menos com 10 anos Ok? e comecei com uma analógica do meu pai, uma Nikon F50, salvo erro, na altura, e depois mais tarde aquilo tornou-se quase compulsivo, a relação dos rolos, e surgiu em 2001 mais ou menos uma Sony, que era tipo assim uma revolução, que era a Sony F828. E na altura fiz um esforço, lembro que para aí de 1 ano e meio a poupar dinheiro e a pedir aos meus pais a implorar, e eles deram-me aquela máquina que não sei se conhece, era assim um canhão preto, Não, que não faço ideia. fazia um pano vertical, e, e a partir daí foi sempre cartões de memória, ainda era aquele memory stick antigo Ok. da Sony, e comecei com as andorinhas nos fios elétricos e paisagens, pôr do sol. Comecei por aí, pronto, era o que estava Ok. mais perto e fui evoluindo sempre para a paisagem e a fotografar a paisagem. Depois, mais tarde, durante a faculdade, evolui para as Canons para fazer fotografia de arquitetura, sobretudo, Ok. e obviamente a paisagem surge associada porque são complementares uma da outra, e foi sempre Yeah. assim que fui evoluindo na fotografia. E pronto, e depois mais tarde, então é que surge o tema da viagem, como possibilidade e como forma de traduzir depois no tipo mais elaborado, mais pessoal também em termos de projetos e daquilo que eu podia trabalhar como temas, e foi assim que eu fui evoluindo nisto da Muito fotografia. bem, muito bem. E portanto, a arquitetura e a fotografia, e eu li isto, acho que foi no artigo que tu tens no Público por causa do teu livro, Sim, sim, acho que é do livro, não é? sim. Então, aquela parte que lá vem em que tu estavas lá acompanhado com a tua A tua namorada, namorada ok? é Catarina, sim. E havia lá uma parte que falava que vocês estavam lá e que tu estavas a fotografar a paisagem e os diferentes tipos de edifícios. Portanto, Sim, sim. é essa ligação, a tua ligação da arquitetura, essa parte vem daí, suponho, não é? Essa parte vem. Ok, Mas nós tínhamos assim um projeto bipartido, que era fazer um livro sobre a tundra, que era a paisagem específica onde não crescem árvores, aquele bioma específico, e depois tínhamos outro que era fazer sobre só encontramos uma palavra inglesa, que era o weightless, mas a ideia é a leveza na paisagem, ou seja, ok, um conceito que tu vês muito nos países nórdicos e vês pontualmente cá em baixo, mas são sempre estruturas mais antigas, ou seja, lá é uma forma de pensamento que ainda hoje é contemporânea. Tenho sempre uma dificuldade em falar disto, porque as pessoas relacionam sempre norte-sul. E não há essa discussão aqui, ou seja, aquilo foi a constatação de um facto. Durante 4 anos verificámos que havia esta, esta inserção na paisagem dos edifícios, e a ideia de que não é necessário construir os muros, que não é necessário construir, ou exatamente. seja, a casa em si exerce a função que exerce na paisagem, e se um dia for retirada a paisagem não deixa de ter, ou seja, é uma pegada quase mínima. Sim, E isso interessou-nos como tema e quase levámos isso de forma compulsiva a fazer esta investigação. E a Tundra era um projeto em aberto, porque ainda queríamos visitar a Groenlândia, ok. e ficou sempre assim por acabar essa viagem, porque depois notou-se o Covid e E, foi difícil. Foi. porque de facto, eu vivi na Noruega 4 anos e de facto lá as casas, principalmente em zonas mais rurais, não há qualquer tipo de divisão. E mesmo em meios urbanos, é engraçado que pá, há sempre, nem, quer dizer, não há sempre, mas pode haver um muro para a rua, mas muitas das vezes não há muros entre vizinhos.
Sim, É uma sim, cena sim, fantástica, porque mesmo para as crianças brincarem é só saírem de casa e têm ali um espaço sim. comum. Ah, isso E depois, é outra maneira de então, estar, porque eu acho que lá a maneira de estar das pessoas permite esse tipo de sim, sim, convívio sim, que eu sim, acho sim. que aqui, sinceramente, não seria possível. Pois, pois, pois. A questão da invasão das casas e tudo Sim, sim, mais é sim. sempre outra. Há um sentido de propriedade muito maior aqui do que lá, acho eu. Mas a nossa questão depois também era pensar o que eram as tipologias, ou seja, num sentido mais vasto, o que é a casa do barco, o que é a casa do pastor, o que é a Ok, casa. Não é só. A escala era importante, porque de facto em todos os países, porque eles têm muita relação com a Noruega, as Ilhas Faroé, a sim, Islândia, Svalbard, está tudo ligado à Noruega, a própria Madeira veio toda da Noruega para construir a maioria destas casas, a Islândia praticamente não tinha madeira há um século pois. atrás, e isso para nós era importante em termos de reflexão e traduzir isso num livro que eu andei também a adiar, ou seja, isto um bocado como as outras entrevistas que tu fazes, também andei a adiar o livro, a adiar, mas depois de perceber que havia uma dinâmica a nível das fotos, e pedimos também traduzir, porque a Catarina é ilustradora, pedimos traduzir isto ainda mais à frente, ou seja, no tipo de pensamento, acabámos por traduzir isso num livro, e foi assim que surgiu esta ideia. Bom, bom, muito bem. Portanto, o livro já está disponível para qualquer pessoa comprar se quiser, não é? Tá. Está no Nós teu site. acabámos por fazer tudo individualmente, sem editora, sem nada, Ok, porque nos pareceu que era um projeto muito pessoal para ser uma sim. coisa tão. E acabámos por traduzir isso assim Sim, e e comercializar. tens mais controle sobre todo o processo, não é? Sim. Sim, sim. Portanto, se Acabámos, quiserem o livro, está aqui na descrição o link. Estejam à vontade. acabámos por fazer numa gráfica local, ou seja, com isto do Covid, acabámos por não dispersar muito essa. Sim, E acabámos é. por fazer aqui em Caldas da Rainha e o processo correu bem porque estivemos sempre presentes na No formulação processo do livro. todo. E acho que isso faz falta. Acho que isso faz falta estar presente. É, Tu optaste por um formato, que eu vou passar aqui depois um bocadinho a parte onde tens o livro à venda, porque tu optaste por um formato de livro interessante, porque não é nem é aquela lombada normal, é uma lombada, aquilo, como é que fizeste aquilo? Queres explicar um bocadinho ao pessoal? Sim, a lombada foi feita com um estúdio em Lisboa, que é o Bolhufas, em que eles cosem o livro manualmente e depois é colado com uma pasta. Ou Ok, seja, toda a lombada do livro acaba por ser cozida manualmente, é um processo muito demoroso, não é? Um processo que acaba por ser um bocadinho mais caro, mas que compensa porque dá uma certa personalidade ao livro. ao livro, sim. Sim. Nós Ok, acabámos ok. por fazer outro em que a lombada é só colada, ou seja, é uma Ok, lombada normal. Mas este é para ser comercializado mais tarde, mas era uma versão menos de autor, mais comercial talvez, ok, mas acabámos por testar os dois modelos. ok, muito bem, muito bem. Vamos agora aqui ver uma fotografia, porque esse livro, e eu penso que estas imagens que tu me mandaste sejam todas desse livro ou não? Não. Não. Ok, porque esse livro, esta imagem há de ser, não? Esta Ou pelo imagem menos faz parte das viagens, não é? esta imagem iria fazer parte do segundo livro, ou Ok, seja, sim, dessas paisagens que não têm árvores nem cresce porque, vegetação, porque vocês estiveram em Svalbard, nas Ilhas Faroé na Islândia e na Islândia. São e na Noruega. e na Noruega. Ok, Sim, sim, ok, sim, ok, sim. ok. E esta aqui é onde já agora? Esta é numa zona que é ao pé de Ofne, na Islândia, no sul da Islândia, Ok, sul-este, mais ou menos, e foi tirada em 2016, na primeira vez que lá fomos. ok. E isto aqui lá, é engraçado porque lá está, isto é daquelas imagens, porque de facto tu, nas tuas fotografias da Islândia que tens no site, Sim, eu não vejo assim muita coisa, hum, não vejo muita coisa comercial, não é? Não vejo aquelas certo. fotografias com esta parte de todas as fosses que possam existir. Eu Ah, tento fugir. é isso que eu tinha perguntado. Quando estiveste lá, passaste nesses sítios e fotografaste, mas depois não o mostras, ou É isso mesmo, é simplesmente isso. não foste? Não, é isso mesmo. Eu não sou apologista de esconder fotografias, eu acho que se toda a gente vai ao sítio e se nós conseguimos ter uma leitura diferente, ou Sim,
Penso que a malta, por exemplo, que vai lá e completamente há um nevão enorme e conseguem fazer uma fotografia única, por exemplo. Claro, sim, sim. E esses, pronto, eu acho que vale a pena. Agora, se for aquela fotografia típica, geralmente tento não ir por aí. Ou seja, é um caminho que eu acho mais fácil, mas tento fugir. É mais por aí. Ok. Mas, então, tu fugiste desses sítios, não passaste lá? Não, fui. Ok, foste. Ok, Não, foste. Ok. Esses tenho-os todos mentalmente na cabeça, Secoga Fosse, o avião, não é? Essas zonas todas, passei em todas, sim. Ok, mas fotografaste? Não. Fotografei. Fotografaste, ok. Sim. Até porque eu geralmente, imagina, não tento ver a fotografia como um ato isolado, só a fotografia, não é? Normalmente é o conjunto das imagens. E se há uma reflexão que depois pode surgir mais tarde, qualquer ponto, qualquer fotografia pode-se anexar a outra e tornar-se... Sim, porque é elas mais podem não funcionar bem sozinhas, mas quando estão juntas, junto de outras, podem passar a fazer sentido. Sim, claro. Sim. É mais por aí, sim. Sim, está bem. E o que é que eu te ia perguntar mais? E tu, quando viajaste aí, a viagem foi feita de que forma? A primeira vez que fomos éramos 4 pessoas. Ok. E não ia sequer com um pensamento, comprei material todo que podia, mais algum, mas não ia com um pensamento sequer, ou seja, não ia com uma ideia. Hoje, indo lá outra vez, já vou com alguma ideia do que é que quero fazer. Sim. E naquela altura não, ou seja, fomos completamente uma viagem casual. Ok. E tudo foi revelação, porque nem sequer planeei. Hoje em dia costumo usar os mapas antigos e planear um bocado a viagem, na altura não fiz nada disso. Ok. Sim. Essa imagem é um bocado isso, é uma revelação na altura, ou seja, mais Esta isso. aqui. Porque era uma altura de maré baixa, isso tem uma zona que é uma espécie de uma zona lagunar antes do mar, mas em maré baixa tu podes andar a pé, entrar por aí, não é? Ok. E isso ficou tudo plano, ficou uma espécie de espelho d'água e depois havia só aquela estrada do lado esquerdo. E é o que a fotografia traduz, é um bocado essa simplicidade, não é? Da paisagem. Sim, mas vocês estavam a seguir por ali, então. Estávamos a seguir, sim, mas aí alugaram um carro. Sim. Mas dormiam em hotel ou estavas a dormir? Não, é sempre em caravana. Ok, fixe. Boa. Porque andávamos à procura das auroras. Não foi neste dia. Neste dia não as apanhaste. Não. Mas Às vezes à noite... Mas apanhaste-as? Apanhei sempre, sim. Nós às vezes de noite chegamos a percorrer 300, 400 quilómetros. É assim uma aventura. Pô. Porque sabemos o sítio onde eles têm a aplicação toda. Sim. Yeah. E tu ias de gás a apanhar essa hora. Mas é engraçado, porque as tuas fotografias, assim, eu também não vi tudo que tu fazes, mas, por exemplo, uma aurora boreal, do pouco que eu vi do teu trabalho, não sei porque não te vejo a fotografar aquilo. Ou gostava de ver como é que eles... Agora, estamos aqui a falar contigo, e olhar para trás de ti, estou a ver as tuas fotografias na parede. E é tudo muito monocromático. Tu não tens assim... E uma aurora boreal é uma cena muito flashy, não é? E as tuas fotografias são tudo menos isso. É tudo muito suave. Conceptual mais, talvez. Sim, e tu, se tu fotografaste as auroras, como é que depois pegaste nesse fecheiro, o que é que lhe fizeste? Nesse caso só, é uma edição, mas é uma edição simples, não é? Sim, não, eu sei, mas a minha pergunta é, se tu fizeste não utilizei. O que está lá atrás... Isso fica para mim só. Ok. Ou seja, se não tiver outro tipo de utilidade, imagina, se fizesse um livro só sobre auroras ou qualquer coisa assim, é que podia usar, mas de resto fica em arquivo. Ok, mas não tem aquele aspecto, tem as cores das auroras normais. Tem as cores. Ok. Tu não a processas de forma a ter aquele aspecto. Não. Ok. Não, às vezes, podia ser uma... Porque lá está habituado a ver o que tu pões cá fora. Quando falaste em auroras, eu pensei, não parece ser a onda dele. Não bate certo. Mas mas o que acontece muitas vezes é que nós viajamos em outubro e fevereiro, normalmente. É a altura em que não temos quase ninguém e é ótimo para viajar. E é sempre uma altura de céu nublado, ou seja, não há assim uma luz. Sim. As fotos acabam por ter um certo tipo de ambiente que é próprio dessa altura em que viajamos. Até porque Islândia e Svalbard em outubro e fevereiro, a luz que há é pouca, não é? Muito pouco.
É. Para não dizer Se bem nenhuma. que em Svalbard é tudo diferente, imagina, é uma experiência completamente... Eu acho que não há outra... Se há pouca luz, a luz que há é captada, por exemplo, numa determinada montanha, como vocês encontram no Gerês, mas no Gerês se calhar precisam de condições mais dramáticas ou intemporais, não é? Quase. E lá não, lá é pouca luz, mas a luz que há, quando aparece em qualquer sítio, é uma coisa... Consegues editar aquele fecheiro sem queimar em ponto nenhum, ou seja, é uma luz super suave. Ok. E isso Ok. foi o único sítio onde encontrei falar. Epá, eu por acaso acho que é um sítio que eu gostava muito de ir, meu. Gostava mesmo muito de ir. É incrível, é? Deve ser brutal, sem dúvida alguma. E aqui estamos, na Islândia ainda, não é? Sim, esta foto é o prolongamento do sítio onde estávamos há pouco, ou seja, o final, é quando chegamos mesmo ao fim. Ok. E ela, em termos técnicos, ela está aqui só apenas como revelação, ou seja, porque aquilo foi um momento em que chegámos lá e epá, nunca tínhamos encontrado um sítio assim e eu também não ia preparado para saber que aquele sítio estava ali. Hoje em dia, com o Instagram, eu não tinha Instagram na altura, não tinha nada. Ou seja, e aquilo para nós foi tudo novo. Um dia completamente calmo, a água não mexia, por isso é que ela tem um reflexo próprio, também é único desse ponto de vista, e pronto, e foi. Isto é a praia Stocknes, é assim que se chama. Porque isto não é aquela zona onde tem uma montanha gigante à frente, que agora não se vê nada. É, certo. Estás aí, eu acho piada, e quando vi esta fotografia, nem me lembro o nome da montanha, ainda há pouco vi uma foto que também acho que era tua, e vi lá o nome da montanha, mas já nem me lembro. É Vestra Horn. É isso, Westerhorn, É isso, exatamente. E acho piada, porque, estás a ver, e acho piada no teu trabalho é isto, porque acho que ninguém faz esta fotografia. O fugir, não é? O fugir do sítio imediato. Não, não é isso, é que tu foste aqui e acho que qualquer gajo, e lá está, e se calhar fizeste a foto, porque não sabias o que é que ias encontrar. Porque Sim, acho que aí nesse caso. outro gajo que lá vai, saiba o que lá está, atrás do nevoeiro, não fazia esta fotografia. Se calhar esperava que o nevoeiro desaparecesse para fotografar, porque aquele primeiro plano, que de facto é bonito e vale só o primeiro plano pela fotografia, mas eu acho que o facto de tu desconheceres o que estava por trás do nevoeiro, e não sei se tu farias o mesmo, se calhar se soubesse, não sei se sabias o que estava por trás. Sabia. Sabias, ok. Por ainda melhor. E fizeste também uma fotografia, porque não sei se há muita gente que para ali com este tempo e faz a fotografia na mesma. Não deve haver muita gente. Ou então até há, mas se calhar nem partilham como tu partilhas. Pronto, é mais isso. Sim. E achei piada a isto porque reconheci o sítio. Se calhar até pensei outro qualquer com o mesmo tipo de paisagem. A montanha que falas imaginei ao fundo a montanha e achei fixe fiz essa fotografia sem ver a montanha. Sim. E aqui já estamos, isto já estamos em Svalbard aqui. Em Svalbard, sim. Pô. Aqui era o que eu te explicava, ou seja, um dia sem luz nenhuma e a luz refletiu toda nessa montanha porque a cidade é um bocado estranha porque essa cidade está virada a norte, ou seja, é assim uma coisa medonha, não é? E a luz que incide é sempre de sul, portanto é sempre incide nessa montanha. Epá, isso é uma experiência que vale só por isso. Não, quem puder só ir e que fique só na cidade, não tem problema. Nós acabamos por fazer algumas atividades que são um bocado caras, mas valeram a pena porque depois conseguimos sair dessa zona. Pois, porque sei lá, aqui é sempre a logística para te deslocares é sempre uma coisa brutal, não é? Há sempre uma logística muito superior ao que um gajo tem que fazer num sítio qualquer, porque... Tu, neste caso aí, só temos 30 km de estrada percorrível. Ou seja, é uma coisa, num dia fazemos a estrada e depois tudo o que quisermos fazer tem que ser de barco ou de helicóptero, neste caso quem tem a hipótese. Porque depois isso tem o drama dos ursos polares, ou seja, tem que se andar sempre de carabina. Mas no perímetro da cidade e um bocadinho de fora consegue ser sempre a pé sem qualquer problema. Ok. Pois, mas isto são ambientes muito... Tu foste aqui em que altura do ano? Não é fevereiro? Foi em outubro também, outubro. Tem que ser. Outubro é aquele mês em que de dia para dia perdemos meia hora. Meia hora. Tu aqui ainda tens luz, não é? Porque em fevereiro é zero. Não tens hipótese. É. Fevereiro é zero. Mas, pá, isto é de facto magnífico.
Aí Olha uma coisa. tudo... Sim, Diz, sim. desculpa. Não, acaba. Epá, aí o que é, tudo esmaga, ou seja, tu não sabes, tu vais apontar a câmara para onde, fazes o que é que vais pensar, porque está tudo bem, não é? Está tudo certo. Sim. É estranho. Faz sempre tudo sentido, né? Também é tudo muito Sim, novidade e é tudo muito diferente que a gente está habituado, é exótico, para nós é muito exótico isso, né? Quer dizer, está sempre tudo gelado, não há, pá, lá está, é muito diferente, né? É muito diferente. é diferente. E agora ao ver aquelas montanhas ali, lembrei-me de outra coisa interessante, que é tu claramente gostas de imprimir o teu trabalho, não é? De imprimir, Imprimir sim, o teu sim. trabalho. Sim, sim. E eu nunca vi um gajo que tivesse em casa uma impressora dessas. Não conta lá essa história. Tens pá aí um bicharoco do caralho. Opa, eu comecei a vender para fora, né? Ou Ok, seja, cá em Portugal o mercado é muito, muito pequeno, sim. é limitado. Ou seja, vamos supor, encomendam uma fotografia por mês e não é assim uma coisa, o mercado em cá não é fácil. Não sei, eu cá encontro muita dificuldade, é nos métodos de pagamento, as pessoas não gostam, é com cartão, é não sei o quê, Sim, e lá fora é tudo mais fácil. sim. Comecei a vender em alguns sites internacionais, leilões, coisas assim, Ok, e pronto, e comecei assim a ter como vender. Bem, não gostava muito da forma como estava a imprimir fora, ou seja, não controlava as cores, não ok. controlava. E o produto muitas vezes chegava, a fotografia chegava, mandava uma fotografia e pensava que este azul era diferente ou esta cor era diferente. E comecei quase obsessivamente a querer controlar todo o processo. E fui aí que Que a tiveste fazer as que. faixazinhas de A5, a ver as cores e tudo mais, Yeah. a revolução, e foi assim. Foi assim. Mas é Mas uma aventura, obviamente. não, é uma aventura, mas quer dizer, tens aí um bicharoco, não é? Isso é uma senhora impressora ah, e não, pá, e é fixe. Tu tiras daí às vezes isso imprime que é rolo e tens metros, não é? Este é A1, sim, Ok. é os 15 metros, 12 metros e meio. Sim, sim, Portanto, sim. se alguém quiser uma panorâmica de 15 metros, Não, mas já. já pensei inverter um bocado só, não pensar em mim e poder fazer isto para outros fotógrafos. Tenho Tipo, interesse. alugar, não é? Sim, 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 sim. sim. Porque não, não é? Claro, É uma então, máquina que fica. para dar rendimento a isso para dar É, rendimento, isso é uma coisa cara, não é? Que primeiro que pagues a impressora, tens que vender não sei quantas imagens, não é? Também sim, acho que, quer dizer, no nosso caso, ou falo por mim, a comprar uma impressora dessas, acho que é mais perigoso que dá do que propriamente pensar em algum dia pagar a impressora a vender fotografias. Não sei. sim, Ah, completamente. Sim. né? É mais essa. Epá, e faz-me também pensar no conjunto de fotos, as cores, o que é que eu quero trazer para a fotografia. Sim, sim. E comecei a ver coisas incríveis. Por exemplo, eu tenho uma máquina com alguma resolução agora e de repente há um crop enorme que me faz uma fotografia, vamos supor, A2, e eu ainda consigo, Sim. e com um alto detalhe, pronto. E isso começa-me a fazer pensar no tipo de. Não só a fotografia no frame todo que eu vi, mas depois poder fazer um crop É mais e ter tarde. Sim, lá. sim, sim. Sim, 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 sim. yeah, yeah. Pois tu agora andas com uma. É 50 ou a 100? Eu é 50, A 50. 50. Ok, pronto. Mas 50, sim. mesmo assim já é. Nunca mais acaba também isso. 50 megapixels. Opa, mas tem coisas, imagina, a primeira vez que eu fotografei, as duas primeiras, é com 24 megapixels. Ok. Mas uma é Sony, que é terrível. Eu aconselho, mas não aconselho. Ou seja, se a pessoa quiser comprar, compra. Mas as cores, a gestão das cores, para mim foi um processo muito complicado e na Fuji não tem isso. Ok. E a Nikon também não tinha. Mas poder fazer um crop, por exemplo, em Svalbard, onde de repente tenho um curso de água e há uma casa no fim que eu vou descobri-la mais tarde, estás a ver? E aquilo gera uma fotografia completamente nova do frame Yeah. geral. Sim. Epá, isso começa-me a trazer outro tipo de processo para a equação, não é? Que eu não Sim, tinha. sim, sim. Sim, sim. É. Engraçado, mas é assim, por exemplo, eu já não posso fazer isso. Eu tenho 20 e depois já andar a cortar os 20 já começa a. O 24 ainda dá, mas não fica com aquele detalhe extra, mas dá. Mas dá, estás a dizer dá como assim? Ainda se consegue, mas não é uma impressão grande, é uma impressão pequena. Estás a Ainda se dizer. consegue fazer o crop, Sim, sim. sim, 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 sim. Não, pá, eu quando imprimo, sei lá,
A 3 ou A2, mesmo A2, com 20 megapixels, não tenho problema nenhum. Pois, não, isso não. Está-se bem. Mas vendo a tua fotografia, também acho que ela não pede exatamente isso. A minha fotografia, a maior parte delas não pede muita resolução, não. Sim, e não pede o crop. Ou seja... Não, porque normalmente é muito raro cortar. Pá, pode ser uma coisita, pá, Um ajuste. Um ajuste, sim. Agora, eu não chamava a isso crop. Pois, sim. Um crop é quando o gajo quer eliminar alguma coisa significativa da imagem. Agora, quando um gajo só faz um bocadinho ou inclina um bocadinho e depois tem que fazer um crop muito ligeiro, pá, isso é um ajuste. E normalmente é por aí. E eu parei de cropar muito desde que mudei para a Olympus, porque eu sempre usava Canon, fazia sempre crop, porque eu sempre odiei o 3x2. Pois, eu também odeio. Eu odeio 3x2, eu punha tudo 4x3, 4x3 ou 4x5, e agora aquilo é 4x... É os dois que eu uso. E eu ali é 4x3 sempre, portanto quando quero passar para 4x5 também é só mais um bocadito, não tem mal. Agora, do 3x2 eu andava sempre a cortar os cantos. Eu também não consigo. Não gosto de nada, é muito esticado, não acho piada aqui. E quando vês, eu tiro muitas fotos verticais. Fica muito mal. Fica muito mal. 3x2, parece que aquilo vai aqui para algum lado. É possível, para mim também não dá. Vamos ver aqui mais uma. Isto aqui tem a minha máquina à frente. Isto também é Svalbard, não é? É Svalbard. Isto era aquilo que eu te dizia, ou seja, isto praticamente não tem edição nenhuma. Eu era para te mandar o RAW disto para ver. Isto era o dia assim, ou seja, eu não fiz aí nada. Havia um céu, mas o céu estava um bocado carregado. Não sei se era da altura em que estávamos do mês. Isto é um pôr do sol, basicamente, em que a luz só assenta mesmo no topozinho das montanhas. E a luz que reflete da montanha vem à água, e era esse o efeito todo do vale. Eu tenho esta fotografia na horizontal e tenho na vertical. Mas na vertical traduzia melhor essa montanha, que chama-se a Montanha da Ópera, porque tem um anfiteatro atrás. E foi assim que ela surgiu. Isso é o vale principal que vem desaguar à terra, a Longyearbyen. E isto? Pronto, isto foi o primeiro contacto. Isto é num... pois eu lembro desta fotografia, pá. Isto é num glaciar. E basicamente a história é simples. Nós fizemos uma daquelas viagens de cruzeiro à procura dos ursos polares, e há um momento em que, na máquina de uma pessoa, achámos todos que estava um urso polar ao longe. E vimos um ponto branco, não é? Então fizemos o barco voltar para trás, assim uns 2 km, já era fim de dia, aquilo já estava no fim. Mas eles, sempre que há um urso polar, eles voltam atrás para podermos ver. Só que o urso polar era isto, era uma raposa do Ártico. Muito fixe. Que estava completamente isolada ao pé de um glaciar. Muito fixe. Eu não consegui bem, porque estava muito longe, eu tinha uma 200, 600. E não consegui mesmo assim a compressão que queria na montanha atrás. A separação, não é? Tu estavas com 600 aqui? Sim, estava com 600. Então estava mesmo muito longe. Tinha tripé, estava no barco com o tripé. Um frio enorme, estávamos com as luvas nas mãos e aquilo... E depois as baterias também não aguentam muito tempo em temperaturas assim. Baixas, depois, não. Mas ver um bicho deste é qualquer coisa. Mas foi a única que viste, não viste mais nenhuma? Vi outra. Viste outra? Eu tenho outra que estou muito mais perto, não é? Já estou nem a 200, eu acho que fotografei com uma 24-105. E porque estivemos mesmo perto dela, dessa raposa, e esta foi a primeira. Foi assim a primeira vez que nos apareceu, completamente selvagem, completamente sem truques neste caso. E destes 3 sítios que tu visitaste, Svalbard, 4, na Noruega, Svalbard, sim. Faroé e Islândia, algum deles tu gostaste mais por algum motivo em especial? O que me marcou mais foi Svalbard. A Islândia, por ter sido a primeira vez que viajei assim para um país daqueles, mas depois a Islândia tornou-se um bocado... Eu vou lá outra vez, não isso, mas tornou-se, não sei, tornou-se já muita gente. Eu, por exemplo, estive lá uma noite em que descobrimos o melhor sítio da Islândia para ir ver auroras naquela noite, e chegámos a um sítio, é uma montanha muito conhecida que há do lado oeste, neste caso,
E caímos lá sozinhos, estávamos a jantar à espera das auroras. Começam a chegar autocarros de chineses e japoneses. Bem, 100, 200, 300, aquilo era uma coisa incrível. Pois, naquele dia estava combinado, era aquele dia das auroras e foi uma noite incrível. Pois. Sim. Depois tivemos de nos afastar um bocadinho porque a paisagem ia ficar toda marcada. Pois, de pessoal. A Svalbard é um sítio completamente único no mundo. São 2.000 pessoas numa cidade. Yeah. São, já não me lembro, 40 ou 50 nacionalidades diferentes. Todos numa comunidade ultra unida, porque quando alguém tem uma dificuldade, está ali tudo, não é? E ao mesmo tempo é as características do sítio. É a luz solar, a dificuldade em lá chegar, isso tudo foi... Eu quando estive na Noruega tenho que confessar que cheguei a ver trabalhos aí. Não, trabalho, para mudar para lá, mas depois acabou por não acontecer. Nós tivemos sorte também porque está lá um português que é o Nuno Cruz, e ele foi impecável connosco em tudo. Bom, ainda bem. Não era a função dele, não é, neste caso, mas acabei por falar com ele e mais 2 ou 3 pessoas que vivem lá e conseguimos ir com ele ver as auroras e foi... As auroras não foram tão fortes como na Islândia, por exemplo. Na Islândia e no norte da Noruega, em Tromsø, também vimos. Tromsø, Sim. São sítios conhecidos pelas auroras. Mas tu na Noruega estiveste em que zona? Fizemos Bergen. Bergen. Fizemos um bocadinho a norte, fomos até aquele vale, agora não... Flam. Não se diz Flam, é outro nome. Sim, mas eu já sei o que estás a dizer, sim. E descemos para o Lysefjord, que é onde tem aquela pedra... Conheces, onde tem a pedra Pulpit Rock. Sim, mas nunca fui. Lá, quando digo não conheço, nunca lá estive. Lá está, eu esses sítios nem sequer lá vou. Porque sempre dizem, não sei o que mais ali. Não. Eu às vezes... Aí eras feliz. Acredito, mas nas alturas que eu tive para ir, eram alturas em que ia estar cheio de gente. Pois. Então decidi não ir. Em outubro foi engraçado porque nós fomos saímos de casa às 5 da manhã, alugámos ali era um quarto num sítio perto e saímos às 5 da manhã e o que apanhámos foi só aquela família de fim de semana, que eles têm muito hábito de se juntarem todos. Mas nós, quando lá chegámos mesmo, era uma pessoa que lá estava, não estava mais. Em outubro, sim. Em outubro, acredito que sim. E depois o sítio é de uma brutalidade. Aquilo são 700, 800 metros. Aquilo tem spots que são de... é muito bom. É, de cortar a respiração. E há muitos sítios que são pouco comerciais que também, como aquele Parque Nacional em que eu ia fazer o workshop este ano, que depois não fiz por causa desta... Sim. Esse é menos conhecido, Esse é menos conhecido. Mas aquilo é fantástico. Aquilo é fantástico. Tem lá sítios para um gajo fazer caminhadas, que não seriam no âmbito do workshop, porque são coisas muito grandes, mas aquilo é fantástico. É uma maravilha. Aquilo lá para o meio nunca mais acaba. Pois não. Interminável. Esta foto aqui, isto tem que ser Svalbard, não é? É Svalbard, Tem que ser, porque esta quantidade de gelo e este recortado todo é literalmente de outro mundo. É, completamente, sim. Esta foto foi tirada ao pé, ou seja, foi a seguir à Raposa. Foi já com o barco mais longe. Também tiraste do barco isto? Sim. Ok. Com uma dificuldade enorme, porque tive que ter um ISO mais alto para poder ter uma velocidade de obturação mais rápida. Mas eu até estava um bocado estável no barco, até consegui fazer várias fotos deste. Só que isto também era fim de dia, a luz só atingia a montanha e o glaciar aí do lado esquerdo. Isto é brutal. Eu acho que é a luz, porque imagina se tivesse um dia como temos aqui, a esta hora, ou seja, às 4 da tarde, o sol brutal, era impossível. Isto não tem filtros, não tem nada. Sim. Era impossível conseguir. Mas o tipo de paisagem é... eu adoro isto. Não? Sim. Eu não fiz fotos de drone, não uso. Drone, não tenho usado, mas acho que aqui o drone aqui até podia dar algum... Podia. Mas eu nem sei a que temperatura é que os drones funcionam.
Aqui consegui, acho que ainda É? consegui. Ok. Só que os drones é aquele caos. Vais num barco com várias pessoas, de repente Uf. o drone acontece qualquer coisa, de repente estás a atrapalhar a Mas viagem. havia gajos de drone aí? Aqui só não, só na cidade mesmo, Ok. em Longyearbyen, sim. Porque até pode nem ser permitido, não é? Mas a minha pergunta é se há gajos a andar aí pelo meio. Não, aqui não. Isso é Não. muito hardcore mesmo. Nem os ursos também não andam aí, não andam lá. Se os ursos não andam, acabou. Deixa eu É. estar. Não, pá, isso é um território de nada, mas Sim. o maior drama já sabes qual é, que isso está a recuar todos os anos. Pois. O sítio onde nós estivemos a olhar para o glaciar há 10 anos não estávamos lá. Ok. Estaria coberto de gelo e isso cada vez está pior lá. Eles estão preocupados, mas também não conseguem fazer nada. Pois não há muito. Ali eles não podem fazer nada, né? Até porque 2.000 pessoas não são culpadas por aquilo ir para trás. Não. Mas os cruzeiros todos os anos eu acho que faz-me pensar sempre um bocado. os cruzeiros. Sim, chegam imensos cruzeiros daqueles grandes e com 2.000 pessoas, ou seja, às vezes chega a estar mais turistas do que os próprios habitantes. Locais, pois, sim. Ali não há de ser difícil, não. Mas eles têm limite pessoal ali, não? Ou não há limite? Não. Não há limite. Ok. Pois a malta que lá trabalha é tudo ou no turismo, outros trabalham no Porto, ou na pesca ou noutra coisa. Yeah. E são trabalhos assim, depois tens lá a malta que trabalha só na parte multimédia. Fotógrafos de natureza, fotógrafos das raposas, há um fotógrafo só de raposas. E depois é guia turístico, acompanha as pessoas. Yeah. Mas para teres noção, uma simples visita com ele são 300 euros. Um dia. 5 horas, 6 horas. Sim, pois, lá está. Sim. 300 euros um dia 300. em Svalbard. Não é caro? Pois, mas imagina em 5 dias, tu por dia, a única coisa que podes fazer é uma atividade. Pois, ou seja, porque... tens que fazer uma atividade, porque senão só vês a cidade. Ok, pois, porque és obrigado a comprar aquilo. És obrigado a comprar qualquer coisa, não é? Mas Podes 300 euros ali não é muito dinheiro. Agora, se um gajo vai daqui de Portugal para lá, 300 euros, mas parte do princípio que se lá chegaste... Sim. É porque pudeste, não é? Sim. Mas podes fazer a atividade por ti desde que uses a carabina e faças lá um cursozinho antes. Ok. Portanto, podes ir à tua vida sozinho, desde que tenhas algum treino e leves a arma. Algum treino, sim. Sim, faz sentido. Porque, mas 300 euros ali, pá, por um dia não é assim muito dinheiro, hein? Atenção, não sei o que é que o gajo... Ao fim de 5 dias ao fim de 5 dias fica extremamente caro. Foi duro, sim. Extremamente caro. E isto, já estamos aqui, esta fotografia, para qualquer pessoa que vai vendo fotografias, já sabe onde é que isto é nas Faroé, não é? Aí também tentei fugir ao topo da montanha, ou tentar mais ligar com o horizonte e com a luz que estava aí a incidir naquela zona, que é Trail Nipa. Tu estás onde? Que isto parece que estás a cair e tiraste a foto antes de cair lá abaixo. Não, há uma depressão. Antes de chegarmos ao topo daquela zona, há uma depressãozinha e eu estou nessa parte mais baixa, no fundo. Ok. Porque parece mesmo que estás em queda livre e antes de despenhares, carregaste, disparaste. Não. Aqui é o que eu disse também, ou seja, já estamos em Fujifilm. Eu não sou embaixador, nem ligo a isso, mas já consigo fazer muito mais com esta fotografia do que, por exemplo, com as anteriores. Ok. Mesmo em termos de, por exemplo, as texturas do papel, eu consigo ir a uma textura diferente porque consigo ter lá a resolução. A própria gestão das cores da imagem também consigo, apesar que isto não tem grande cor, não é por aí. Sim. Mas a luz mesmo no mar e tudo não queima, porque consigo ter uma grande... Mas tens que há uma dinâmica maior, não é? É. Sim. Mas quando tu dizes, achei interessante isso que disseste agora, não faço ideia, não sei o que é que quiseste dizer com isso. Que é que consegues ir a texturas de papel diferente. O que é que queres dizer com isso? Não, por exemplo, tenho aqui testes feitos eu agora não te consigo mostrar, mas tenho ali testes feitos com fotos da Sony com pouca resolução, em que eu uso um papel mais texturado e ele perde fica flat, fica completamente... Ok. No meu
sei lá, nos meus testes agora. Claro, sim. Mas quando esse ponto de resolução é o quê? 24 megapixels ou já com crop? Já com crop, sim. Ok. Com crop, sim. Mas esse papel com mais tintura que estavas a referir, tu usas o quê? Usas Hahnemull? Não é? Eu agora estou no normal, no varita, no algodão. Algodão, a varita, ok. Quando falas em texturado, estás a falar de quê? Estás a falar do Photoreg ou mais que isso? Sim, do Photoreg, sim. Ok. Sim. Isso é o que eu uso mais. Isso é o que eu uso mais. Pois. Mas eu acho que está tudo relacionado com a Sony, sabes? Eu não quero tornar isto... Estás a cascar, já vais ter aí comentários dos gajos da Sony e eu da cabo de ti. Sim, mas é pessoal. Sim, mal, claro. Se calhar até era da máquina mesmo. Era mesmo daquele modelo. Sim. Mas, pá, eu não sei, eu uso sempre o que uso mais é o Reg e o Bright White. E normalmente não tenho razão de queixa. O Bright White vai ser uma experiência também que vou fazer. Não, é fixe. Se tivesse uma fotografia mais fria, usares o outro, às vezes estraga um bocadinho, que ele tem aquela cor sépia lá, já inerente ao papel, e às vezes dá um bocado de cabo de tons mais frios que começam a desaparecer. E o Bright White, apesar de não ser branco, mas é bastante perto e ajuda muito. Então, quando tens neve e enfias-lhe um Photoreg, aquilo fica assim, pá, não sei, não gosto. E o Bright White já passa direitinho. Lá está, é um processo interessante, não é? Com um gajo que depois começa a andar aqui com os papéis e não sei o que é, mas é uma cena gira. E depois é tudo caro, não é? Ou seja, os certificados, o papel... Sim. A parte das embalagens é um drama também em Portugal, encontrar a embalagem certa. Eu quando mandei para fora e tive que embalar assim mais... mas tive que mandar vir umas plantas do eBay ou da Amazon, já não me lembro. Pois é isso que eu tenho feito. Sim. E isto é um sítio que eu já te disse que tenho que ir aqui. Sim. Que eu não conhecia esta praia, estas pedras são fantásticas mesmo. Este sítio tem sido assim um bocado o escape agora nesta altura. Andei naquela altura em que não se podia sair de casa e tudo mais, era para onde eu fugia. Era para aqui? E aqui, imagina, a partir de outubro deixas de ter pessoas aqui. Ok. Ou seja, há o pescador ou há alguém que vem fazer uma caminhada, há muita gente a fazer yoga, mas é uma zona que normalmente a uma determinada hora não tem ninguém. Ainda te vou ir visitar em outubro. Força. Isto é entre o Bom Sucesso e Peniche, aquela zona toda. Ok. E dá umas voltas. É brutal. Aqui tens, depois existe é uma espécie de esculturas que vão surgindo, porque aquilo é uma zona de elevada erosão. Mas isto está tudo virado, não é nenhuma praia que vá para dentro, assim, está tudo virado ao oeste na mesma, não é? A luz entra por aqui por dentro no Porto Sol. Sim, certo. Ok. Eu fui lá num dia completamente nublado. Sim. Também funciona bem, depende do que fores fazer, mas é muito interessante o sítio, não fazia ideia. E depois gosto muito, eu não sei o que é que fizeste na fotografia, se fizeste alguma coisa, mas esta diferença entre aqueles cinzentos azulados e estes laranjas é fantástico. Não, aí não fiz nada. São mesmo assim. Não sei explicar qual é que é. Aquilo tem uma variedade, uma gama. Eu posso te mandar depois um macro que tenho, uma foto em que é tudo azul, é tudo. Pois, um tom azulado com o resto. Muito giro. E isto? Isto é manteigas. Foi tirada. Sim. Aí apanhei uma luz completamente surreal. Teve um pequeno crop, mas só para dar esta diferença de planos. Depois a luz ficou muito forte em cima. Foi um dia também incrível. É manteigas, isto também é no outono, isto também aqui é sempre uma delícia vir a este sítio. Depois, como arquiteto, custa ver depois aquele hotelzinho que acabou de ser feito. Isso é que é. Isso é outra história. De facto, aquilo não fica ali muito bem. Tu acabas de fazer aquele percurso das casas, não é? As casas Sim. Pelo vale todo fora. Pelo vale todo fora e acabas num hotel que está num vale, que é a zona anti tudo para se poder fazer uma construção daquelas. E está lá ele. Está lá ele, é muito engraçado. Está laranja, da cor da montanha, está muito enquadrado. Está muito... Laranja da cor da montanha no outono só.
Eu sei. Foi quando eu lá fui, Sim. Pá, mas isso, Serra da Estrela, basta começar pela estrada que passa lá em cima, que também não devia existir. Pronto, a partir daí... Sim. Vocês falaram disso num... Sim. Por isso já... Pá, lá está. Depois de estar queimado, eles vão queimando o resto. Certo. E isto? Isto é uma coisa que também se vê pouco da tua parte, não é? Isto é analógico, foi tirada com também médio formato, foi tirado quando íamos fazer o percurso das minas, dos Carris, no Jerez, em que apanhámos ali a zona toda do vale, um voeiro cerrado e denso. É comum. Foi ótimo para fazermos o início do caminho. É mais fresquinho. Pois. O problema foi lá em cima depois. Fomos em outubro também, mas apanhámos 30 graus lá em cima. Foi... 30 graus? 30 graus, sim. 30 graus em outubro não é normal, pá. Mas 30 graus é muito. E depois cometemos aquele erro típico das pessoas, que é ver o percurso quase em linha reta no Google Maps. que para os Carris não é muito mentira, mas é muito longo, não é? É longo, é longo e não é propriamente fácil, porque aquilo tem muita pedra rolada. É pedra, certo. Se fosse um estradão lisinho, tudo bem, mas aquilo cansa muito porque andas sempre com os pés muito instáveis, não é? E não é fácil. Completamente. Se não levas o calçado certo, aquilo pode ser se estiver no voeiro ou molhado, é perigoso. É. E agora, depois deste teu livro, tens aí mais alguma coisa na manga, não? Opa, nós estávamos a trabalhar em 2 projetos. Um era esse do Tundra, ver se conseguimos acabar. Éramos para ir este ano lá à Groenlândia, mas não cancelámos a viagem. Pois. Porque não sabemos se chegamos a... Temos sempre que passar pela Dinamarca, não sabemos como é que estamos. É muito complicado planear coisas agora. Não vale a pena estar com esses filmes, porque... Mas a ideia era fechar o livro depois com esse... Ou seja, há muitas paisagens que não entraram neste primeiro e depois queríamos fechar este capítulo, não é? O 1 e o 2. E depois estamos a trabalhar num outro projeto, mas isso tem a ver também com a arquitetura, que é um bocado intervenções, a paisagem num sentido não só da natureza, mas também da parte artificial, não é? E encontramos em inglês o too big, too small, que é as grandes intervenções e as pequenas, e como é que elas influenciam a paisagem, o meio que está à volta delas, no fundo. Centrais elétricas, na parte do grande, e depois as casas pequenas. Ainda estamos a trabalhar nisso. Muito bem. Então, temos aí mais coisas para ver. Se quiserem ver o trabalho do Gonçalo, tem o Instagram e o site dele, e volto a relembrar do livro, está o link na descrição. E também, já agora, não se esqueçam que ele vai estar no festival. Eu, na verdade, estou a dizer isto, mas este vídeo vai passar no sábado à noite, e tu já falaste no festival. Já, pois. Quando este vídeo sair, ele já apareceu no festival, e é isso. Vamos estar a jantar e isso vai estar a passar. Por isso. Não tem problema, está ótimo. Muito bem. Olha, muito obrigado, Gonçalo, por este bocadinho. Foi um prazer. Obrigado, eu. E se não for antes, que acho que não vai ser antes, mas a gente vê-se daqui, também não falta muito. Também não falta muito. Faltam 2 semanas e pouco. E estamos no Jerez, que é um sítio que tu não costumas ir, não? Fui lá 3 vezes, mais ou menos. Ok, pronto. Sim. Muito bem. Então a gente vê-se lá, pá. É isso. Está bem, está combinado. Estamos nessa, tá? Um abraço. Tchau, mãe. E obrigadinho. Obrigado.